Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que bom estarmos aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal Teologia Não Precisa Ser Chata. Eu sou o presbítero Cláudio Lízias, da Igreja Evangélica Fluminense, e é um grande prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar um pouco da Palavra de Deus, tirar dúvidas, falar de assuntos interessantes da Palavra, tirar algumas impressões errôneas que a gente escuta por aí, né? Então estamos aqui prontos para mais esse vídeo que eu espero que fale ao seu coração, espero que seja bênção de Deus para você e para todos aqueles que estejam ouvindo. Então curta, compartilhe, divulgue o canal para que muitas pessoas possam estar sendo alcançadas e a palavra de Deus esteja sendo levada para várias pessoas onde quer que elas estejam por esse canal. Hoje eu queria conversar com você sobre uma coisa interessante até, e que é muito discutida em alguns círculos teológicos, é muito debatida por pessoas que não são do círculo evangélico, ou até mesmo algumas pessoas que são estudiosas da história do Novo Testamento e tudo mais, e ficam se perguntando, ficam debatendo, afinal, quem matou Jesus? Muita gente debate esse assunto dizendo que Jesus foi morto em uma linha de pensamento pelos romanos, porque Jesus estava ameaçando a estabilidade que havia entre a Judéia e Roma. A Judéia era uma das províncias do Império Romano e tinha uma certa tranquilidade na Judéia, porque embora houvessem pessoas como os zelotes que lutavam contra Roma e ninguém da Judéia aceitava o domínio romano, né? Viviam no domínio porque não tinham como lutar, mas não aceitavam e ficavam na expectativa da vinda do Messias para livrá-los do Império Romano. Então Jesus seria uma pessoa que veio contra tudo aquilo que o Império Romano representava e estava trazendo visões de libertação aos judeus. Então o Império Romano teria matado Jesus para acabar com essa visão, e também porque Jesus tirava a visão de que o imperador seria um filho dos deuses ou até um representante de Deus na terra. Então os romanos teriam matado Jesus por causa dessas coisas. Outros alegam que os judeus mataram Jesus por ser ele blasfemo, por ser ele uma pessoa que não cumpria na visão deles, principalmente dos líderes religiosos, como os fariseus e os saduceus, né? Principalmente os fariseus, que eram os doutores da lei. Ele não cumpria a lei como eles acreditavam que a lei devia ser cumprida, né? Jesus também, ele se intitulava Deus, e para eles isso era uma blasfêmia. E eles não podiam também aceitar a ideia que o povo já estava tendo de um Messias que chegaria para tomar o trono de Davi, livrar o povo do Império Romano, recriar o reino de Israel, e assim Israel seria uma nação com o trono de Davi reerguido para todo sempre. Então, com isso, os fariseus perderiam a sua posição, porque teriam um rei para reinar e definir como as coisas seriam, né? Então, muitos que pensam por esse lado dizem, não, foram os judeus que mataram Jesus. Outros já dizem que houve uma conjunção de Roma com os judeus, uma conspiração entre eles, porque havia interesses comuns, políticos e religiosos, né? Então tudo isso é debatido. Pessoas que são voltadas para a história antiga debatem esse assunto, e muitas pessoas da igreja gostam de debater esse assunto como se Jesus fosse um simples personagem histórico, né? Como se a Bíblia não falasse nada sobre isso. Mas o que a Bíblia apresenta não é isso. A Bíblia apresenta que quem matou Jesus foi Deus. Sim, o próprio Pai matou o Filho. E é complicado a gente às vezes pensar num Deus de amor, num Deus amoroso, que diz não matarás, e ele manda o próprio Filho para morrer. Mas a gente vê pela palavra de Deus que Jesus já veio ao mundo sabendo que ia morrer. Jesus já veio com essa missão. Ele passou isso para os discípulos várias vezes. Ele disse, se o grão não cair na terra e não morrer, não dá fruto. Estava falando da forma como ele ia morrer. Ele anunciou claramente para os discípulos que ele iria morrer, que ele veio para isso. Tanto que Pedro tentou chamar a atenção de Jesus, dizendo,
Não faça isso, Senhor. Isso nunca vai lhe acontecer. E Jesus tem aquela famosa colocação: arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Jesus ainda diz na sua oração sacerdotal: Pai, é chegada a hora. Chegou a hora de eu morrer. Então glorifica o Filho para que o Filho glorifique a ti. Ele ainda diz: eu te glorifiquei consumando a obra que me deste. A obra que ele tinha de Deus era vir para morrer. Deus mandou o seu Filho para morrer e Deus o matou. E a palavra de Deus ainda vai dizer lá em Isaías, da profecia de Isaías, quando ainda não se tinha ideia de que seria Jesus, mas sim um Messias prometido, né? Que quando fala da morte dele, diz: ao Senhor Deus agradou-se moê-lo, que Deus se agradou de moê-lo quando ele morreu. E nós sabemos que Cristo na cruz, ele é como se tivesse sido moído pelo que ele sofreu, pelo que ele padeceu, pelo que o seu corpo suportou, das injúrias que ele suportou na cruz, né? Todo o sofrimento que ele passou na Via Crucis, até chegar na cruz com os pregos nas mãos e nos pés, com o lado, né, que foi rasgado por uma lança, onde saiu sangue e água, tudo que ele sofreu fisicamente, e também o próprio sofrimento que ele passou quando os pecados dos homens vieram sobre ele, e ele se levantou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque pela primeira vez em toda a eternidade ele se sentiu separado do Pai. Pela primeira vez em toda a eternidade ele se viu separado do Pai, porque segundo a palavra de Deus, ele se fez pecado por nós, e Deus não tem comunhão com o pecado. Então naquele momento Deus virou o rosto para ele, porque Deus abomina o pecado. Então ao Senhor se agradou moê-lo, porque ele cumpriu a vontade de Deus. E por que ele tinha que morrer? Porque Deus lá atrás, quando criou o homem, quando criou Adão, e Eva também estava com ele, Deus deu uma ordem a eles que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores do jardim poderiam comer, está lá no Gênesis. Mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era vedado a eles. E Deus disse: no dia que comerdes, certamente morrereis. E no dia que eles comeram, entraram dois tipos de morte no mundo. A morte espiritual, que foi imediata, quando eles se sentiram separados de Deus, tanto que quando Deus vem ao jardim para conversar com eles, como fazia toda tarde, eles se escondem de Deus, nus, envergonhados do seu pecado, envergonhados da sua desobediência. E também entrou a morte física. A partir daquele momento, o homem começou um processo de deterioração que levaria à morte física. Então a morte entrou no mundo por causa do pecado, por causa da transgressão da lei de Deus. Deus disse: certamente morrereis, e eles morreram. E Deus vai explicando isso no decorrer da sua palavra, até que chega na profecia em que ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então o homem, como pecador, ele já está destinado à morte. Mas Deus determina que alguém morresse pelo homem, para pagar esse preço que o pecado pede, que é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E eu não posso pagar por ninguém, ninguém pode pagar por mim. Por quê? Porque eu devo. Ora, imagine a seguinte situação: você encontra uma pessoa que deve 10 mil e você também deve 10 mil para a mesma pessoa. Como é que você pode chegar para essa pessoa que deve 10 mil dizendo: não se preocupa que eu pago a sua dívida? Você também deve e você não pode pagar. A dívida do pecado é impagável pelo homem, porque todo homem deve, nenhum homem pode se sacrificar pelo outro, morrer pelo outro, pagar o preço pelo outro. Por isso Jesus veio sem pecado, venceu o pecado. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, ele venceu o pecado, ele venceu a tentação, e por isso ele pôde pagar, porque ele não devia.
Então ele morreu por todos os homens, pagando o preço, pagando com a morte o preço do pecado de todos os homens. Por isso que Deus se agradou em moê-lo. Por isso que Deus se agradou com a sua morte. Porque Deus, quando criou o homem, Deus sabia que o homem ia pecar. Isso é uma discussão filosófica que existe. Por que Deus criou o homem se sabia que ia pecar? Ele não é tão bom assim. Não, Deus criou o homem por amor, sabendo que ele ia pecar, mas dizendo, vale a pena esse homem viver, porque ele é minha imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus não pode se perder. Então Deus criou o homem sabendo que ele ia pecar, já com um plano de salvação preparado, que é em Cristo. Então Cristo vem para pagar o preço por todos os homens. O preço que os homens pagariam pelo pecado, que é a morte, a separação eterna de Deus, Jesus pagou. Porque ele não tinha pecado, ele não devia. Então ele podia pagar. E Deus se agradou disso. Por que Deus se agradou disso? Porque com isso, ele abria a oportunidade para você de se religar com Deus através de Jesus. Porque o amor de Deus por você e por mim é tão grande que através da morte de Cristo, ele preparou o caminho para que todo homem seja salvo e se tenha a vida eterna com Deus. Por isso que a Bíblia diz, no mesmo lugar em que ela diz que o salário do pecado é a morte, ela diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte de Jesus garante o perdão dos pecados e a ressurreição de Jesus garante a vida eterna. Então Deus manda Jesus para que ele mesmo mate para cumprir a sua própria lei, que a pena do pecado é a morte. Jesus na cruz recebeu os pecados de todos os homens, do presente, do passado e do futuro. Todos os pecados vieram sobre ele. E ali na cruz ele pagou por todos. Porque Deus o matou para que você pudesse ser alcançado por Jesus. Então veja que a morte de Jesus é uma prova de amor de Deus. A morte de Jesus não foi um sadismo de Deus. A morte de Jesus não foi algo que Deus foi pego de surpresa. O que eu vou fazer? Vou mandar meu filho para morrer por ele. Já estava planejado. Foi planejado antes da fundação do mundo. É o que diz a Bíblia. Então, queridos romanos, judeus, que participaram humanamente falando da morte de Jesus, foram meros instrumentos de Deus para que o homem Jesus fosse morto. Mas Deus já havia preparado esse plano antes mesmo da criação do mundo. Jesus já veio sabendo que essa era a sua missão. Vir para morrer, porque esse era o plano de Deus, isso glorificava a Deus, isso cumpria a vontade de Deus, ver todos os homens com a possibilidade de serem salvos. Então não deixe, querido, que em discussões históricas, filosóficas, em debates de instruídos, entre esse debate, quem matou Jesus, romanos ou judeus, isso se discute muito até nas igrejas hoje. Se você ouvir isso, você já sabe a resposta. Quem matou Jesus não foram os romanos, quem matou Jesus não foram os judeus. Quem matou Jesus foi o próprio Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é a prova do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz é a grande prova do amor de Deus por você, por toda a humanidade. Porque ela foi planejada antes da fundação do mundo, antes mesmo do homem existir. E Deus já sabia que ele ia pecar e já tinha um plano de salvação preparado com a morte de Cristo. E ele anunciou isso. Romanos e judeus foram apenas meros instrumentos nesse plano de Deus, porque o homem Jesus precisava ser morto pelos homens, mas como plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Tenha isso em mente, tenha isso alegrando o seu coração. Tenha isso trazendo para o seu coração a grande prova do amor de Deus por você. E se renda a Ele através de Cristo. Aceite Cristo como seu Salvador, porque foi para isso que Ele veio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.